Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021 e nós vamos juntos novamente fazer a leitura do nosso livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, que canalizou comentários do nosso Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística acerca das lições do livro de exercícios de um curso em milagres. Hoje nós estamos na lição 329. Eu já escolhi aquilo que é a tua vontade. Essa é a nossa frase de hoje. A nossa querida heroína está aqui com os amigos de mãos dadas, olhando para uma flor que nasce, de dentro de uma estrela. É alguma coisa como uma flor, não dá para ver direito o que é, né? E eles estão olhando para isso que eu acho que é a vontade de Deus, né? Vamos aos nossos comentários. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. Está claro que vocês não são mais poderosos do que Deus. Quaisquer erros que vocês tenham cometido, que você poderia ter considerado como pecados no seu passado, ou erros no seu comportamento, nas suas palavras, nos seus pensamentos ou nos seus atos, eles não ferem Deus de forma alguma, eles não ferem Deus, tá bom? Preste atenção nisso. De fato, a vocês foi permitido, cometerem erros, A vocês foi dado o livre-arbítrio. A ideia de que Deus deu a vocês o livre-arbítrio, mas vocês não são, a vocês não é permitido usá-lo, é uma distorção moderna dessa verdade, de que Deus nos deu o livre-arbítrio e que nós podemos acertar ou errar, Tudo vai nos trazer aprendizado. A vocês foi dado livre-arbítrio. A vocês foi permitido fazerem o que quiserem aqui e experienciarem as consequências naturais disso. A vocês foi permitido colher, os resultados, colher a lavoura, das sementes que você semeou, Não diz que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória? Aí é que tá, Então você tem o livre-arbítrio de escolher o que você vai semear, mas você não tem o livre-arbítrio de não experimentar as consequências do que você semear. Porque aí já tem uma lei aqui da terceira dimensão. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Quando você semeia uma semente amarga e obtém uma colheita amarga, e não gosta de como você não gosta, de como isso soa. Isso pode se manifestar como uma colheita de relacionamentos desfeitos, um corpo que não está saudável, desilusões, tristeza, culpa, culpar o outro, ou o medo, O que quer que seja, não soa bem quando você está fora de... Não sai bem, Vou dizer assim, não acontece, não dá um resultado bom quando você está fora de alinhamento com a vontade de seu pai para você, que é amor, porque você é amado, Vejam todos os seus erros passados e pecados passados apenas como equívocos que precisam ser corrigidos. Você pode ver os seus erros frequentemente como padrões negativos que se repetem a partir dos seus anos, dos seus primeiros anos de vida, Eles são criados ali e começam a se repetir a partir dos seus primeiros anos de vida. À medida em que você vai ficando mais velho, frequentemente você vê o denominador comum em todas essas manifestações variáveis de medo, vergonha, culpa e raiva que você tem repetido, Veja isso como uma coisa boa de ser reconhecida. Eu sou o denominador comum em todas essas situações não prazerosas. Mesmo se eu trocar o meu parceiro,
ou se eu me mudar para outra casa, o padrão fica se repetindo, porque eu sou o padrão criador. Testemunhe isso e então decida. Isso há algo em mim que é uma aberração de alguma forma e não está em alinhamento com a vontade de Deus para mim, porque isso não me faz feliz, não faz com que eu me sinta bem e, portanto, isso deve ser algo que eu preciso me desapegar, que eu preciso deixar ir embora. Isso não me ajuda na minha jornada de volta para casa. Seja mais compassivo, né? Dê o perdão a si mesmo e peça a si mesmo para deixar ir esse padrão, né? Entregue esse padrão ao Divino Espírito Santo, diria eu. Apenas você pode fazer isso. Nós não podemos ultrapassar você e curar você de algo que você não queira, né? Você deve escolher novamente. Você deve escolher diferentemente. E você deve testemunhar onde você está contribuindo para o seu sofrimento. Apenas através do seu livre-arbítrio, se transformando, se modificando e então se alinhando com a sua orientação interior, então você terá uma nova experiência. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos falar com vocês novamente amanhã. E teve uma frase aqui que no finalzinho eu traduzi a última palavra errado, tá? Onde ele diz assim, quando você semeia uma semente amarga e você não gosta do resultado, né? E esse resultado pode se manifestar como uma colheita de relacionamentos desfeitos, um corpo sem saúde, desilusões, tristeza, culpa, vergonha ou medo, tá? Eu traduzi a palavra vergonha errada aqui. Muito bem. Então a gente vai ler o nosso texto e depois o nosso outro comentário, ok? Muito bem, eu já escolhi aquilo que é a tua vontade. Nossa oração. Pai, eu pensei ter me desviado da tua vontade, tê-la desafiado e quebrado as suas leis, interpondo uma segunda vontade mais poderosa do que a tua, que seria a vontade dos nossos egos, tá? No entanto, o que sou, na verdade, é apenas a tua vontade, que se estendeu e que se estende, né? Porque nós e Deus somos um, né? Então a vontade de Deus pra gente, a nossa vontade pra gente, na verdade, são uma coisa só. A vontade da mente certa, né? Isso sou eu e jamais mudará. Como tu és um, assim também eu sou um contigo. E isso escolhi na minha criação, quando a minha vontade veio a ser para sempre una com a tua. Essa escolha foi feita por toda a eternidade e ela não pode mudar e nem estar em oposição a si mesma. Pai, a minha vontade é a tua e estou a salvo, imperturbada e serena em alegria sem fim, porque é tua vontade que assim seja. O texto. Hoje aceitaremos a nossa união um com o outro e com a nossa fonte. Por que um com o outro? Porque quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo da unidade da criação. E na unidade da criação, eu e meu irmão somos um, né? Eu e minha irmã somos uma. Não temos nenhuma vontade à parte da sua e somos todos um, porque a sua vontade é compartilhada por todos nós. Através dela, reconhecemos que somos um. Através dela, enfim, achamos o nosso caminho para Deus, que é o nosso caminho de volta para o nosso lar, é o nosso caminho de volta para a nossa casa, ok? Muito bem, vamos ao nosso outro textinho e depois a gente amarra isso tudo junto. Deus deseja ser conhecido. Nós fomos criados como uma extensão apenas do amor e através da criação de Deus. Deus conhece a si mesmo. Você é um conduíte para o amor e entrou na ilusão do tempo, na terceira dimensão, para se lembrar e demonstrar aquilo que o amor gostaria que você fizesse. Permita a Deus viver através de você. Você é um pensamento de Deus para demonstrar o amor na forma.
Acho que estou meio fora de centro aqui. No tempo, quer dizer, na terceira dimensão, o amor é o processo criativo no qual o tempo é utilizado para redespertar as mentes adormecidas para a sua verdadeira magnificência como parte do self único, indivisível. Criação é extensão. Portanto, você e Deus são um. Nós estamos todos unidos e somos todos parte de uma única mente compartilhada de Deus, né? E de uma única vontade, né? Essa mente tem uma única vontade. Como um conduíte para o amor de Deus, nós viemos demonstrar que apenas o amor é real através da extensão. E então Deus conhece a si mesmo. Ou melhor, através da extensão, Deus conhece a si mesmo. A arrogância é a negação de nossos erros, que nós somos uma mente única e uma única vontade, e parte de uma única vontade com Deus. O seu ego está focado nos seus julgamentos equivocados do passado a respeito de você mesmo como um ser separado. E ele declara que você é um pecador culpado. Isso não é verdade. Você permanece eternamente sem pecado, isento de pecado. Você permanece eternamente sem culpa, inocente e conectado à sua fonte. Isso aqui é a parte mais importante que vocês precisam ter em mente durante qualquer prática de um curso em milagres, qualquer lição. Você permanece eternamente isento de pecado, sem culpa, inocente e conectado à sua fonte. O que quer que o seu ego diga contrário a isso, não é verdade, é ilusão do seu ego, são as mentiras do seu ego, tá? Como dizia a minha amada professora, nada te desqualifica diante do amor de Deus. Deixe de lado os focos do seu ego nesse passado de ficção. Em vez disso, foque na verdade da unidade de toda a criação com Deus e com Deus como a sua fonte, né? Deus é a causa e você é o efeito de Deus. A vontade de Deus é que você seja feliz e que você viva em alegria eterna. A vontade de Deus é que você seja feliz e que você viva em alegria eterna. Essa é a chave da lição de hoje, tá bom? Escute ao Espírito Santo e siga o plano de Deus e redesperte para a verdade de que há apenas uma única vontade. Sendo um efeito de Deus, nós não podemos mudar a nossa causa de forma alguma. Deus é imutável, eterno, perfeito, onisciente, onipresente, onipotente. Deus já escolheu que nós somos um com Deus, a nossa fonte. Portanto, o nosso trabalho atual é apenas lembrar-nos desse fato e sermos felizes, estarmos seguros e em paz. À medida em que estendemos aquilo que nós verdadeiramente somos. No tempo, a sua função é o perdão, o seu propósito é o amor e o seu destino é a paz de Deus. Você já escolheu fazer a vontade de Deus e realizar o seu destino. Então, é o tempo de você silenciar a falsa vontade do seu ego e escolher seguir a verdadeira vontade que você compartilha com Deus. Então, a chave da sua lição hoje é entender que a vontade de Deus para você é a felicidade perfeita, para que você possa praticar essa frase de hoje. Eu já escolhi aquilo que é a tua vontade. Eu já escolhi aquilo que é a tua vontade para mim, para minha vida. Eu não escolho o que é a vontade de Deus para os outros. Eu não escolho o que é a vontade de Deus para o meu amigo, para o meu companheiro, para minha esposa. Eu não escolho o que é a vontade de Deus para os meus filhos. Não, eu não escolho. Mas se eu puder dar um testemunho de estar em contato com aquilo que é a vontade de Deus para mim, dar um testemunho de que eu estou vivendo a minha vida, realizando as coisas que são a vontade de Deus para mim e tendo uma vida maravilhosa, na alegria e na felicidade, então eu vou inspirar aqueles que estão à minha volta a escolherem
aquilo que é a vontade de Deus para cada um deles, né? E como eu faço isso? Através da minha conexão. É só através da minha conexão, da minha oração, da minha prática das minhas lições, das minhas leituras, das minhas orações, né? Que eu vou conseguir enxergar qual é a vontade de Deus para mim, que é a felicidade perfeita, né? Deus separou um lugar para mim que é só meu. Não existe outra pessoa que possa ocupar o lugar de Jaqueline. Não existe outra pessoa que possa ocupar o lugar seu, que está me assistindo aí. Não existe. Esse lugar é seu e ele foi feito para você, para usar os seus talentos, né? Esse lugar é seu. Como você vai descobrir esse lugar? Só tem uma forma: se conectando com o teu Criador, se conectando com aquilo tudo com o todo que é, se conectando com a tua fonte. Isso é assunto teu com Deus. Eu tô aqui ensinando o como, que funcionou para mim, pode ser que não funcione para você. Eu sou uma facilitadora para ajudar você a chegar nesse lugar que está dentro de você, não está dentro de mim. Dentro de mim está a vontade perfeita de Deus para mim, com a qual eu busco me conectar todos os dias, né? E se eu tô fazendo um caminho lá e eu ouço a minha intuição me dizer, vai por esse caminho que aquele tá esquisito, eu vou. Então é assim que você vai se conectar com essa vontade. Mas você precisa, antes de tudo, acreditar que essa vontade de Deus para você é felicidade perfeita, é maravilhosa. E que não necessariamente ela vai se dar do jeito que o seu ego pode estar imaginando. De repente você está super interessado numa pessoa, interessada numa pessoa, e aquela pessoa não vem para sua vida. Por quê? Porque Deus tá te sacaneando? Não, porque de repente aquela pessoa não é a melhor para você, ela é a melhor para outra. E aí você vai encontrar que seja a melhor para você nesse ponto, nesse tempo e espaço para você hoje, né? Então, o ego quer controlar, o ego quer comandar, o ego quer dizer o como, né? Não, vai lá, pede para Deus o que você tá precisando, pede um emprego, pede o trabalho, pede para conhecer a sua vocação, pede para saber quem você é. Se conheça. Quando você se conhece, você está conhecendo Deus, porque Deus está dentro de você, né? E entregue as suas necessidades a Deus e vá seguindo as orientações que vão chegar dia após dia, que você vai ver no final de um certo tempo onde você chegou. Você vai ter subido uma montanha. E quando você olhar para baixo assim, você vai falar, nossa, nem eu acredito que eu fiz tudo isso. Porque Deus estava com você, porque você estava alinhado com a vontade de Deus para você, que é a felicidade perfeita. Por que é tão difícil a gente acreditar que a vontade de Deus pra gente é a felicidade perfeita? A chave tá nisso aqui que eu falei pra vocês. É você acreditar que você permanece eternamente isento de pecado, sem culpa, inocente e conectado com a sua fonte. Então é você acreditar que você não é um ser separado. Você comprou uma programação que te deram. Você não é um pecador, um desgraçado, um miserável que não tem mais jeito. Você não é um traste. Você não é aquele que sua família dizia para você que não servia para nada. Isso são as programações sociais, religiosas, as programações globais que vêm e dizem pra gente esse tipo de coisa, né? E a gente acreditou, a gente comprou, a gente começou a rodar o aplicativo do sistema de pensamento do ego, que é baseado na separação, na falta, no pecado, na culpa, na vergonha, na raiva, na tristeza, na dor, no sofrimento. A gente comprou, né? Agora a gente está despertando, a gente está tirando a energia desse sistema de pensamento e jogando a nossa energia no sistema de pensamento do Divino Espírito Santo, que nos lembra a verdade sobre os nossos seres, que nós permanecemos eternamente isentos de pecado, sem culpa, inocentes e conectados com a nossa fonte. E aí eu vou lá dentro de mim encontrar a minha conexão, eu vou encontrar a minha inocência, eu vou encontrar a minha alegria, eu vou encontrar a vontade de Deus para mim e vou seguir, vou fazer e vai dar tudo certo. Tá bom, meus amores? Esse era o recado de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nos vemos novamente amanhã.